Há dias em que tudo parece uma provocação. As pessoas falam sem pensar, agem com descuido, cruzam a linha do respeito sem perceber. Você tenta manter a calma, mas algo dentro começa a ferver. A raiva, a irritação, a vontade de responder, de provar que está certo. E no instante em que você reage, o controle escapa. A paz se perde. Marco Aurélio escreveu: quando acordares, lembra-te de que encontrarás pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Ele não disse isso com desprezo, mas com lucidez. O estoico começa o dia preparado para a imperfeição humana, porque sabe que a vida é feita de naturezas diferentes e que esperar equilíbrio de todos é pedir calma ao vento. A raiva nasce da expectativa, nasce do desejo de que o mundo haja como nós agiríamos. Queremos que as pessoas tenham o mesmo senso de justiça, o mesmo nível de consciência, a mesma paciência que tentamos cultivar. E quando elas não têm, sentimos a frustração crescer como uma maré. O erro moderno é acreditar que os outros devem se comportar conforme nossos valores, como se o mundo fosse um espelho do que somos. Mas o mundo não reflete nossas intenções, reflete a natureza de cada um. E é nesse abismo entre o que esperamos e o que encontramos que a raiva se instala. Epicteto dizia: o ignorante se irrita com os homens como o doente se irrita com o remédio. A frase é dura, mas verdadeira. A irritação é o sintoma de quem ainda não compreendeu a natureza humana. Ficamos bravos com o outro porque esperamos racionalidade de quem ainda é guiado por impulsos. Exigimos sabedoria de quem ainda vive em confusão. E assim sofremos duas vezes, pela atitude do outro e pela nossa própria reação. O estoico, ao contrário, observa. Ele entende que a raiva do outro pertence ao outro. Ele não se contamina, porque sabe que cada um age de acordo com o nível de consciência que tem naquele momento. Esperar que o mundo siga suas vontades é como gritar com o vento. Você se desgasta, a voz falha, o corpo tensiona. Mas o vento continua soprando, indiferente, no seu próprio ritmo. E quanto mais você grita, mais o vento parece zombar. A raiva é isso, o gasto de energia tentando controlar o incontrolável. O estoico aprende a soltar as rédeas daquilo que não depende dele, e ao fazer isso, descobre a paz que ninguém pode tirar. A serenidade nasce quando você aceita o que é. Quando deixa de lutar contra o comportamento alheio e começa a governar apenas a própria mente. É nesse ponto que a irritação perde sentido, porque quem entende a natureza humana não se surpreende com ela, e quem não se surpreende não se irrita. Hoje quero te conduzir a esse estado de liberdade interior, o ponto em que nenhuma atitude alheia é capaz de te roubar a calma. As próximas lições estoicas vão te mostrar, passo a passo, como dissolver a irritação antes que ela se transforme em fogo. Você busca uma mente que não se abala com ninguém e uma paz que não depende de nada. Inscreva-se e fique comigo até o fim. Há um poder silencioso em quem aprende a não se irritar. Aceite a natureza humana como ela é, não como você deseja. Grande parte da irritação nasce da negação da realidade. Queremos que o mundo siga a lógica que criamos, que as pessoas pensem com a mesma clareza que julgamos ter. Mas o estoico compreende que o homem é movido por forças internas que nem ele mesmo entende. Marco Aurélio dizia: os homens fazem o mal involuntariamente. Essa é uma das frases mais libertadoras da filosofia, porque dissolve o peso da ofensa pessoal. O outro não te fere porque quer, mas porque não sabe agir de outro modo. Age segundo sua natureza, assim como você age segundo a sua. A raiva diminui quando você entende isso. As pessoas erram por ignorância, por medo, por impulso. Quando você reage, é como culpar o fogo por queimar ou o rio por transbordar. O fogo queima porque é fogo. O rio transborda porque é rio. O sábio não discute com a natureza. Ele aprende a conviver com ela. Assim também é com os homens. Uns são mais tranquilos, outros são como tempestades. Esperar serenidade de quem nunca a cultivou é o mesmo que esperar silêncio de um trovão. Aceitar a natureza humana não é se conformar com o erro. É compreender a raiz dele. Quando você entende de onde vem a atitude do outro, o peso se desfaz. A compaixão substitui o julgamento,
e o coração se torna mais leve. A raiva perde espaço porque já não há mais surpresa. Você sabe o que esperar do mundo e, por isso, está preparado para atravessá-lo com serenidade. A paz começa quando você deixa o mundo ser o que ele é e se dedica apenas a ser o que você deve ser. É nesse instante que a irritação perde o poder e o controle volta às suas mãos. O outro não te afeta. Você é quem se fere ao reagir. A raiva parece um ataque vindo de fora, mas nasce dentro. Sêneca escreveu: a raiva é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. O estoico entende que cada vez que alimenta o ódio, é a si mesmo que envenena. A ofensa é uma fagulha. É você quem decide se ela encontrará lenha. Entre o que acontece e o que você sente, existe e nesse espaço mora a liberdade. O mundo pode te provocar, mas só você pode decidir se a provocação se tornará ferida. O sábio observa o estímulo e escolhe a resposta. O tolo reage. O sábio compreende, e essa diferença muda tudo. Imagine segurar uma brasa para atirar antes de atingir o outro, é a sua mão que se queima. Assim é a raiva. É o peso que você carrega acreditando que é arma, quando na verdade é corrente. Ninguém te tira a paz. Você é quem a entrega, toda vez que responde ao desequilíbrio alheio com o mesmo desequilíbrio. E quanto mais você reage, mais o outro vence, porque a raiva é a armadilha perfeita. Ela te faz acreditar que está no controle, quando na verdade está sendo conduzido. O estoico percebe isso e muda o jogo. Ele devolve o poder ao silêncio e o silêncio o protege. Reagir é perder energia. Compreender é se preservar. A mente serena é a fortaleza que nenhuma provocação derruba. O silêncio é a resposta mais inteligente à provocação. Epicteto afirmava: ninguém pode ofender-te sem tua permissão. O silêncio é o reflexo dessa sabedoria. Quando o outro espera a tua reação e não a encontra, ele perde o poder. A provocação morre sem combustível. O sábio compreende que nem toda palavra precisa de resposta e que muitas vezes o silêncio comunica mais do que o discurso. Responder é fácil. Manter-se calado exige domínio. O silêncio é a forma mais elevada de inteligência emocional, porque demonstra que você não depende do caos do outro para afirmar quem é. O insulto, sem reação, volta para quem o lançou, e o agressor se vê sozinho, sem eco. O rosto calmo, o olhar estável, a ausência de justificativas, tudo isso é linguagem. A serenidade fala uma língua que o descontrole não entende. Quando você reage com silêncio, não está se omitindo, está se afirmando. O silêncio do sábio é mais barulhento que o grito do insensato. Há um tipo de poder que não precisa ser dito. O silêncio é a expressão desse poder. Ele desarma o agressor e ensina o ambiente que o domínio interior é o verdadeiro escudo. O sábio cala não porque tem medo, mas porque escolheu a paz que o outro ainda não compreende. E quando o silêncio se torna hábito, o respeito vem naturalmente. Substitua julgamento por curiosidade. A irritação é filha do julgamento. Julgamos o outro, rotulamos, condenamos, e ao fazer isso, alimentamos o fogo que queríamos apagar. Marco Aurélio dizia: se puderes, ensina, se não, suporta. Essa frase contém um equilíbrio raro. Ensinar é oferecer entendimento. Suportar é aceitar o limite do outro e o seu próprio. Em vez de pensar: como essa pessoa pôde agir assim? O estoico pensa: o que leva essa pessoa a agir assim? Essa mudança de pergunta muda tudo. Porque o julgamento fecha, a curiosidade abre. O julgamento cria distância, a curiosidade aproxima. O julgamento irrita, a curiosidade acalma. Quando você troca condenação por compreensão, descobre que quase toda agressividade nasce da dor. Quem grita está pedindo atenção. Quem ataca está pedindo ajuda. E entender isso não é justificar, é se libertar. Porque quando você compreende, não leva para o lado pessoal. A raiva se dissolve e o coração volta a ser espaço de observação, não de conflito. A curiosidade é a lente do sábio. É a capacidade de olhar o comportamento humano com espanto sereno, sem a necessidade de aprovar ou condenar. É o olhar que busca a causa, não culpa. Entender é a forma mais serena de vencer. Porque quem entende não precisa reagir.
Já aprendeu que cada um dá o que tem. Faça da irritação um treino de virtude. Cleanto de Assos dizia que cada emoção difícil é uma academia da alma. E é exatamente isso que a irritação é: um treino. Toda vez que você é provocado e escolhe o silêncio, treina o autocontrole. Toda vez que é desrespeitado e escolhe a calma, treina a paciência. Toda vez que é mal interpretado e escolhe não reagir, treina a humildade. O estoico não foge das emoções. Ele as transforma em exercício. Ele entende que cada conflito é uma oportunidade de praticar as virtudes que diz valorizar. A raiva é o campo de treino da paz. A provocação é o teste da serenidade. A injustiça é o exame da compaixão. Depois de cada situação difícil, o sábio reflete, não para reviver a dor, mas para extrair o aprendizado. Pergunta-se: o que essa irritação revelou sobre mim? Onde ainda preciso crescer? A cada resposta sincera, uma parte da raiva se dissolve. A consciência ocupa o lugar do impulso, e a mente fica mais leve. Treinar a alma exige constância. Cada irritação é um convite para se tornar mais lúcido, mais calmo, mais senhor de si. O sábio não busca um mundo sem provocações. Ele busca uma mente que não dependa do mundo para estar em paz. A alma que aprende isso torna-se invencível. Cada irritação é uma chance de lapidar o espírito. E a alma que se lapida no atrito brilha com serenidade. Se alguma dessas lições já te trouxe leveza, escreva tranquilidade nos comentários. Assim saberei que você está aprendendo a vencer o mundo. Há um instante em que a vida deixa de ser uma disputa por razão e se torna uma busca por serenidade. Nesse instante, você compreende que ninguém te tira do sério. Apenas revela onde ainda há ego, onde ainda existe algo dentro de você que precisa de aprovação, de controle, de validação. A raiva, no fundo, é o sinal de uma alma que ainda acredita que tudo deve seguir o seu roteiro. Mas o estoico aprende a soltar o roteiro e assistir à peça da vida com olhos calmos, sabendo que cada um atua conforme o papel que é capaz de representar. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se parecer com o ofensor. E essa talvez seja a frase que resume toda a arte da tranquilidade. O verdadeiro poder não está em revidar, mas em permanecer diferente. Não é vencer o outro, é não perder a si mesmo. O sábio não desce para o nível da ofensa e se mantém no terreno firme da coerência. A paz interior é o escudo invisível de quem já compreendeu que o mundo não muda por gritos, mas pela força silenciosa do exemplo. Musônio Rufo ensinava que aquele que domina a própria ira torna-se inacessível à ofensa. Essa é a verdadeira invulnerabilidade. O que atinge os outros, em você se desfaz. As palavras perdem o peso, as atitudes perdem o veneno, porque nada pode ferir quem aprendeu a enxergar cada situação como oportunidade de sabedoria. O que antes seria ofensa, agora é lição. O que antes seria provocação, agora é treino. E o que antes seria raiva, agora é apenas compreensão. A mente que compreende não se abala. Ela percebe que o outro age segundo sua natureza, e que o único controle possível é sobre o próprio pensamento. Essa percepção transforma o modo de existir. A vida continua com seus ruídos, mas dentro há silêncio. As pessoas continuam errando, mas dentro há compaixão. As situações continuam desafiando, mas dentro há ordem. O mundo continua o mesmo, mas você deixa de ser refém dele. A raiva é o fogo dos que ainda não se conhecem. O silêncio é o escudo dos que já aprenderam a ser senhores de si. O primeiro queima, o segundo protege. O primeiro consome, o segundo ilumina. E é por isso que, depois de compreender a natureza da irritação, você descobre que ninguém mais é capaz de te roubar a paz, porque ela não depende do que acontece, mas do que você escolhe sentir. A paz não é ausência de conflito, é presença de consciência. É o poder de olhar o caos e continuar inteiro. E essa é a vitória que o estoico busca. Não a vitória sobre os outros, mas a vitória sobre o próprio impulso. Quantas vezes você lutou por ter razão e perdeu a calma? Quantas vezes respondeu e se arrependeu? Talvez agora seja a hora de escolher outro caminho, o da serenidade que não precisa provar nada. Se este vídeo te trouxe clareza,
Inscreva-se e conte nos comentários qual dessas 5 lições mais te ajudou a enxergar que ninguém tem poder sobre o teu humor. Que a tua paz seja tua fortaleza e o teu silêncio a tua maior forma de sabedoria.